Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós teremos algumas atividades de matemática na página 2 do Guia de Atividades e depois atividades no livro de português. Os textos estarão na página 58 e 59 e nós faremos as atividades 1, 2 e 3 na página 60 e 61. Vamos lá? Na de matemática, nós teremos três atividades do campo aditivo. Então vamos lá. 1. A diferença da idade entre papai e vovô é de 25 anos. Sabendo que meu pai nasceu em 1988, em que ano meu avô nasceu? Então vamos lá. Aqui a gente sabe a diferença de idade entre o papai e o vovô. Entre eles, eles têm 25 anos de diferença. Então, o vovô é mais velho que o papai em 25 anos. Se o pai nasceu em 1980, em que ano o avô nasceu? Vamos lá. Se o avô é mais velho, se ele nasceu antes, então ele nasceu em um ano anterior a 1980, é um ano antes. Então, para eu descobrir que ano foi esse, eu tenho que pegar 1980 e eu tenho que tirar essa diferença de 25 anos. 1980 menos 25. Aí eu faço essa conta. Lembrando que 0 não tira 5. Eu não tenho palitinhos, não tem como eu tirar 5. Então eu pego emprestado para ficar 10. Ó, peguei emprestado ali do 8. Então agora eu consigo resolver a conta, tá bom? 2. A soma de dois números é igual a 598. Se um desses números é 315, qual é o outro? Então vamos lá. Se eu juntar duas quantidades, se eu juntar dois números, o resultado é 598. Eu sei que um desses valores é 315, então eu preciso descobrir o outro. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Ó, 315 mais algum valor é igual a 598. O que eu tenho que fazer aqui? Isso, eu tenho que fazer a conta inversa. Por quê? Eu tenho 315 reais, ganhei uma quantia. Aí eu fiquei com 598. Que quantia que foi essa? Para descobrir, eu preciso tirar o que eu já tinha do resultado que ficou. Então, para eu resolver essa conta, eu vou pegar o valor maior, que é 598, e eu vou tirar o outro valor que eu já tenho, que é 315. Assim eu vou descobrir qual era o outro número. Tudo bem? 3. Bernardo convidou 86 amiguinhos de classe para o seu aniversário. Se no dia da festa 35 deles faltaram, quantos foram à festa? Vamos lá, ó. 35 faltaram. Então, se faltou, quer dizer que a gente vai ter que tirar essa quantidade. Então, olha só, eu tenho 86 que ele convidou, eu vou tirar esses 35 que faltaram. Assim eu descubro quantos amiguinhos dele foram na festa. Agora, na página 58 e 59 do livro de português, nós temos um texto chamado Tiradentes por Juju. O professor fará a leitura e explicará as atividades. Tiradentes, setembro 2, 2014. Tiradentes por Juju. Gente, minha última viagem foi para Tiradentes. Minha mãe pensou em ir para Ouro Preto, Buenos Aires, até Berlim. E acabamos indo para Minas com minha avó, minha mãe e a Valen, minha amiga da escola. No caminho, esbarramos com mais 3 amigas que também estavam indo para lá, a Duda, a Jo e Tom, as trigêmeas. E foi a coisa mais divertida do mundo. Ficamos todas juntas lá. O que eu posso falar é que Tiradentes é uma cidade para todas as idades. Minha avó ama, minha mãe ama e eu amei. São só algumas ruazinhas, todas fofíssimas, com casinhas construídas quando o Brasil pertencia a Portugal, Brasil colônia. Estudei isso ano passado na escola. Umas igrejinhas lindas, uma praça maravilhosa com um monte de barraquinhas de comida e artesanato, e verde,
muito verde em volta da cidade. Tiradentes é cercada de montanhas e florestas, e tem muita coisa legal para fazer. Se você tem filhos, pode ir que eu garanto que a família toda vai amar. Aqui nesse post eu fiz a lista das coisas que mais achei legais. Ah, na praça tem uma loja de chocolates deliciosos, tá? Com cascata e tudo. O que fazer? Andar de charrete. A gente vai de charrete por aquelas ruas lindas e o moço vai parando nos lugares mais importantes. Fui com minhas amigas e é muito legal mesmo. Deu um pouco de pena do cavalo, então para ele não sofrer, não pode ir muita gente na charrete. Cachoeira. Tem várias cachoeiras legais em Tiradentes. A água é gelada, mas é uma delícia. Fui lá no inverno e já era bom. Imagina no verão? Deve ser ótimo. Passear. Gente, eu adorei ficar passeando por aquelas ruas. Passeio de Maria Fumaça. Muito legal. Fomos no trem até São João del Rei e voltamos. E em São João ainda pegamos um passeio pela cidade. A gente fez a maior bagunça no trem. Então, pessoal, nesse texto, a Juju ela conta sobre como foi a viagem para Tiradentes. Ela conta com quem ela foi, quem ela encontrou nesse caminho. Depois ela conta um pouco mais sobre como foi essa experiência na cidade, um pouco sobre a história dessa cidade, sobre o que tem para fazer nela. E no final do texto ela conta alguns eventos que ela fez, alguns pontos turísticos que ela visitou, algumas coisas que ela fez que tinham disponíveis na cidade. Então a gente vê um texto que foi publicado em um blog pessoal dela para contar sobre como foi essa viagem para os leitores do texto dela, dos leitores do blog dela, poderem ter acesso. Antigamente, os youtubers, antes de ter os youtubers, era muito comum isso, as pessoas terem blogs onde postavam sobre essas viagens. Hoje elas costumam fazer vídeos e às vezes até contar em redes sociais, como o Facebook. Então vamos lá, agora vamos para as atividades 1, 2 e 3. Só essas por hoje. 1. O relato de viagem que você leu foi escrito por Juju no momento em que ela visitava a cidade de Tiradentes, em Minas Gerais, ou depois da visitação? Copie a seguir um trecho que comprove sua resposta. Então o que aqui a gente vai fazer? Vocês vão pensar. Ela escreveu esse texto durante a viagem, ou antes, ou depois? Vocês vão pensar, lê o texto, ouve a leitura do professor. E reparem se ela contou depois que viajou ou se ela contou durante o momento em que estava viajando. Aí vocês vão escolher um trecho que comprove. Vocês vão encontrar logo no primeiro parágrafo esse trecho que conta que a última viagem dela foi para tal lugar. Então vocês vão procurar lá no texto para comprovar sua resposta. Depois a 2. No relato, Juju conta como foi sua viagem para Tiradentes e dá dicas aos leitores sobre as atrações da cidade. De que dica você mais gostou? Por quê? Bem lá no final do texto, ela conta sobre algumas aventuras que ela teve, seja na cachoeira, na Maria Fumaça, nos passeios. Vocês vão escolher um deles que vocês mais gostaram e contar por que vocês escolheram. Ah, eu achei mais interessante por causa disso. O texto do blog de Juju é dividido em 7 parágrafos curtos. A. Do que o texto trata, e aí a gente vai ter no primeiro parágrafo, no segundo e no terceiro, e depois no quarto, no quinto, no sexto e no sétimo. Então, vamos voltar para o texto da Juju. Aqui, ela dividiu em 7 parágrafos. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7. Cada parágrafo fala sobre um assunto diferente. A gente pode agrupar eles em blocos. Por exemplo, o primeiro parágrafo, que eu vou colocar aqui em vermelho, vocês podem colocar no livro também, sobre o que ele está falando, Assista novamente a explicação do professor que eu comento sobre o que ela fala nesse primeiro parágrafo. Aí depois, no segundo parágrafo, que eu vou colocar de laranja, no segundo e no terceiro, ela conta um pouquinho mais sobre outra coisa dessa viagem. Sobre o que ela está contando,
que eu posso falar é que Tiradentes é uma cidade para todas as idades. Minha avó ama, minha mãe ama e eu amei. São só algumas ruazinhas, todas fofíssimas, com casinhas construídas quando o Brasil pertencia a Portugal. Depois, Tiradentes é cercada de montanhas e florestas e tem muita coisa legal para fazer. O que ela está fazendo aqui? Isso, acertou quem falou que ela está descrevendo a cidade. Então, no que está aqui, no segundo e no terceiro parágrafos, vocês vão colocar um pouco sobre isso. E depois, do quarto ao último parágrafos, que eu vou colocar aqui em azul, o que ela está falando? Ela fala sobre andar de charrete, ela fala sobre a cachoeira, sobre passear, sobre a Maria Fumaça. Então, sobre o que ela está falando no quarto, quinto, sexto e sétimo parágrafo? Pessoal, não precisa colocar tudo que ela está falando. Vocês só vão colocar, em poucas palavras, o assunto. Por exemplo, nesses parágrafos tem um assunto em comum. Sobre o que ela está falando aqui? Ela está falando sobre alguma coisa dessa viagem. Que coisa que era?